Olá, turma! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é a professora Zaira, de Geografia, e hoje a gente vai conversar um pouquinho, sobre qual foi o processo de constituição aí das fronteiras do nosso país, né? Na aula passada, nós conhecemos já, essas fronteiras do nosso país, do Brasil, né? E na aula de hoje a gente vai entender como foi o processo de evolução dessas fronteiras. Porque as fronteiras, gente, elas não aparecem na superfície terrestre como algo natural, né? Isso envolve um processo histórico, isso envolve relações de poder, que vão se constituindo aí, né, ao longo de muitos anos, séculos e às vezes milênios, que vai definindo, né, até que ponto, né, a gente vai ter soberania sobre determinado espaço, né, ou qual grupo de pessoas vai dominar determinados espaços, né, e vai colocar ali as suas fronteiras, entendeu? Então, um pouco disso que a gente vai ver esse processo, né, de evolução, então, dessas fronteiras para o Brasil, tá bem? Bom, para isso, né, gente, eu vou pedir para vocês, por gentileza, me acompanharem através do seu livro didático lá na página 26, tá? Nessa página 26, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, a gente vai começar, gente, definindo um pouco esses dois conceitos fundamentais, né, para a gente trabalhar essa ideia de fronteira, limites de estados, né, que é o conceito de território e o próprio conceito de fronteiras. Bom, então, gente, quando a gente observa, né, por exemplo, um mapa, né, e a gente vê os limites ali, né, do nosso país, né, aquelas linhas, elas são as fronteiras, né, é ali que está marcado o limite do nosso país, tá bem? Esse espaço que fica dentro dessas fronteiras, a gente chama de território, tá? Então, o que vem a ser um território? E essa parte aqui eu quero que vocês grifem, tá bom? Ou que você anote aí no seu caderno, tá? Então, quando eu falo de território, né, o conceito de território na geografia, ele significa, gente, que é uma área, né, definida ali por fronteiras, tá? Às vezes as fronteiras são muito bem definidas, às vezes elas não são muito bem definidas, mas no caso, né, dos estados nacionais, dos países, essas fronteiras são bem definidas. Então, um território é essa área, esse espaço, né, definido por fronteiras, onde determinado grupo ou determinada organização exerce o poder e exerce o controle, tá bem? Quando a gente está falando de país, né, quando a gente pensa nas fronteiras do país, quem exerce o poder dentro desse território delimitado por essas fronteiras é o Estado brasileiro, né? E é importante também vocês entenderem que esse poder, gente, ele vai ser exercido, né, através de leis, através de valores e muitas vezes, né, para fazer valer aquele controle, esse poder vai ser exercido, né, no limite pela força. Não é à toa que todo estado, né, ele vai ter o seu exército, de maneira que o exército esteja ali para garantir que aquelas leis, né, que definem a forma de organização desse Estado, né? No nosso caso, a gente está falando da Constituição de 1988, né? Então, o Exército, né, que é o representante da força, né, ele vai servir para garantir que a Constituição Federal de 1988 seja a ordem primeira, né, a ser seguida dentro desse território, dentro desse espaço. Então, o território é isso, é esse espaço, né, onde determinado grupo exerce poder e controle. Quando a gente está falando de país,
né, a gente está falando de Estado nacional, então a gente está falando na escala, né, de país, a gente está falando de um controle aí exercido pelo Estado, tá bom? E aí a gente está falando especificamente, né, de um controle através das leis, da Constituição Federal e, né, com um grupo aí que faz o exercício da força, né, que tem o domínio aí da força, né, que tem legalmente o poder de exercer a força para fazer valer essa lei, tá bom? Então, bom, mas óbvio que cada território definido por fronteiras, ele vai estabelecer ali as suas regras de organização, né? Então, é por isso que cada país, gente, tem a sua constituição, a sua lei, né? Lá com vários artigos, né, que vão definir e orientar a forma, a maneira daquela sociedade se organizar. Então, por favor, né, marquem aqui essa parte aí do seu livro na página 26. Então, o território é um espaço delimitado por fronteiras ou limites, né, no qual um sujeito, né, no caso a gente está falando de sujeito, o Estado, né, às vezes pode ser um grupo, né, vai exercer o poder e o controle, tá bom? É interessante também fazer uma observação. Aqui, né, abrindo um parênteses, tá bom? Aqui no nosso caso, nesse momento, a gente vai estudar a formação do território nacional, a formação do território brasileiro, né? Então, a gente vai estar, nesse momento, pensando na escala desse território, tá? Mas é importante também, pessoal, vocês entenderem que o território, ele vai se dar em diversas escalas diferentes, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho certeza que se você tiver irmãos ou irmãs ou primos, né, que convivam aí com você diariamente, vocês também definem pequenos territórios. Então, às vezes, por exemplo, o seu quarto pode ser um território seu, né? Um território que, de certa maneira, você consiga organizar as suas coisas ali dentro. Você define onde vai ficar o seu guarda-roupa, né? Você define o melhor lugar para a sua cama. Ou seja, você, naquele pequeno espaço, você, de certa maneira, é quem vai exercer o controle, né? É claro que quando a gente é ainda criança e adolescente, como é o caso de vocês, né? Quem define mais sobre o território nas pequenas escalas, né, na escala da família, na escala dos responsáveis, na escala do quarto, da casa, é exatamente a pessoa que é responsável por você. Mas à medida em que a gente vira adulto, né, a gente começa a definir algumas regras nesses territórios, nesses micro territórios, né, que são a nossa casa, o nosso quarto, às vezes o nosso escritório. E é claro que esses microterritórios, né, eles nunca podem ter uma função diferente daquilo que está previsto nessa lei maior de organização do território nacional, né? Então você, por exemplo, no meu caso, né, que eu sou uma pessoa adulta, eu tenho a minha casa. Eu posso definir algumas coisas aqui, algumas regras dentro da minha casa, né? Posso definir algumas regras para o meu filho, né? Porque de certa maneira aqui eu tenho um poder sobre o território que é a minha casa. Mas o poder que eu tenho como pessoa, né, dentro desse território que é a minha casa, ele é um poder inferior ao que o próprio Estado nacional define, né? Então, o que eu posso definir aqui é o limite, vai até o limite que o Estado coloca, né? Por exemplo, eu não posso fazer coisas que são proibidas em lei, que está na nossa Constituição, né? Isso não pode. O que eu posso definir aqui dentro do meu microterritório esbarra no que já está previamente definido nessa lei maior, que é a Constituição Federal de 1988. Tudo bem? É por isso que pensar o território nacional é tão importante, né? Porque existe um limite estabelecido que a gente precisa sempre observar. Bom, outra coisa importante também para destacar, gente, é que nem o território, esses grupos, eles são naturais,
né? Ou seja, eles podem mudar ao longo de muitos anos, né? Ou seja, a Constituição Federal pode mudar ao longo de muitos anos, assim como já aconteceu, né? A gente já teve diversas constituições, né? Leis que organizavam o território brasileiro. Assim como as próprias fronteiras também, elas podem ser modificadas ao longo dos anos, tá? Ou seja, não são coisas cristalizadas, né? Não são coisas estanques, né? Isso pode ser modificado. É claro que o processo de modificação de uma fronteira ou o processo de modificação de um estado nacional, né, ele envolve necessariamente conflito, porque a gente está falando de quê? De relações de poder. Então, se eu quero mudar uma fronteira, eu vou ter que me entender com aquele poder que está do outro lado da fronteira, tá bom? Então, essas noções básicas, assim, sobre essas relações, é muito importante que vocês pensem sobre isso nas diversas escalas, no seu dia a dia, né? Na escala nacional, né? De como essas relações, elas envolvendo poder, elas são também conflituosas. Bom, então, olha só, a gente pode observar que nesse processo que a gente tem, que não é um processo estanque, né, que não é um processo que é sempre igual, nós vamos ter então algumas modificações ao longo do tempo. E é isso, né, o nosso objetivo na aula de hoje é a gente entender essas modificações ao longo do tempo para o território nacional, o território que nós entendemos hoje como território brasileiro, tá? Bom, a primeira coisa, gente, que vocês têm que observar, se vocês me acompanharem aí na página 26, há um mapa, né, aqui falando América do Sul no início aí do século XIX, né, lá em 1801. Porque vejam só, a gente está falando de um momento onde a América do Sul ela era colônia, né? Então, em 1801 sequer havia fronteiras de estados nacionais como a gente entende hoje, né? O que havia em 1801? Havia as fronteiras das metrópoles em relação às suas colônias, né? Então a gente tinha aqui, por exemplo, olha só, se vocês observarem esse mapa, o que está em verde era colônia de Portugal. Sequer existia uma noção, né, do que hoje nós entendemos como Brasil, como um país independente, com uma constituição própria, né, que regula a nossa sociabilidade nesse território. Isso não existia ainda em 1801. Então vocês precisam entender que essas coisas, né, elas vão sendo modificadas aí ao longo do tempo. O que aparece aqui na cor rosa, nesse mapa, gente é o território, né, de colônia, de exploração aí da Espanha, tá? Ó, veja bem, então aqui nesse rosa mais forte, né, em 1801, aqui era um território explorado pela França, né? Aqui hoje, gente, corresponde à Guiana Francesa. Esse território ainda pertence à França, né? Aqui ao lado, né, nessa cor lilás, hoje a gente conhece como um país independente, que é o Suriname. Mas, em 1801, esse território era colonizado pela Holanda, tá? E aqui em amarelo, né, hoje você conhece aqui como Suriname, né, pessoal? E essa área foi explorada e colonizada pelo Reino Unido. Bom, a gente pode observar, gente, que essas fronteiras, né, elas foram se modificando à medida, por exemplo, em que o Brasil, né, vai se tornar Brasil, na medida em que um grupo, né, no exercício da força, vai conseguir dominar esse espaço e se tornar independente, ou seja, dizer, agora quem vai definir as leis aqui dentro somos nós, não é mais Portugal, né? Então, dessa maneira, o Brasil começa aí a se tornar Brasil, né?
Da mesma maneira, gente, aqui, né, quando a gente pega aqui a América do Sul, que hoje a gente sabe que tem diversos países independentes, né, o processo foi igual. Se travou, né, uma batalha, se estabeleceu um conflito para que essas fronteiras fossem redefinidas, né, e que pudessem, então, grupos pudessem, então, fazer o exercício ali do poder e se tornarem independentes, né. Vamos em frente. Bom, enquanto o Brasil, o que a gente entende, né, por território brasileiro, estava sob o domínio, né, de Portugal, tá? A gente vai ter o território dividido dessa forma aqui inicialmente, né, que foram a primeira forma, né, gente, que Portugal, né, ao invadir o Brasil, né, de certa maneira, travar batalhas com os grupos indígenas que habitavam essa região, né, e através da força, gente, dominar esse território, então os portugueses estabeleceram uma forma de organizar esse território. E a primeira forma de organizar esse território que os portugueses definiram foi através da divisão aí das capitanias hereditárias. Então, vejam bem, né? Se você pegar aqui essa parte, esse parágrafo do seu livro, olha só, ele vai chamar a atenção para que a gente está falando de um processo, né, de construção, tá bom? Então, vejam só, as fronteiras que a gente vê hoje, né, quando a gente vai pegar um mapa do Brasil, por exemplo, né, essas fronteiras, elas têm uma longa e longa e longa história de definição, tá? E a gente vai começar a contar essa história a partir da invasão dos portugueses, né? E por que aqui que a gente tá adotando, né, o marco da colonização portuguesa? Por que a gente poderia, por exemplo, começar muito antes essa história, né? A gente pode começar essa história retomando a chegada dos primeiros habitantes aqui na América do Sul, né? Com a formação do povo nativo dessas terras, que são os nossos povos indígenas, né? Ou pelo menos aqueles que sobreviveram, né, gente, ao conflito aí com os portugueses na época, né? Mas a gente precisaria de muito mais tempo, né, para tecer a história desse território. E eu não quero dizer que, por favor, não me interpretem mal. Eu não quero dizer que a história dos povos indígenas não é importante, muito pelo contrário, tá? Tanto ela é importante que a gente ainda vai falar sobre a história dos povos indígenas nesse território um pouquinho mais à frente, tá? Lá no terceiro trimestre, quando a gente for falar de formação da população brasileira. Mas, para a gente compreender mesmo essa questão das fronteiras e da constituição do Estado Nacional, a gente parte mesmo do processo de colonização portuguesa, porque essa forma de organização, né, que a gente chama de Estado Nacional, ela vai surgir realmente na Europa. Então, essa maneira da gente organizar o território, ela foi de fato trazida, né? Ela foi imposta aqui. Porque se a gente for olhar o mapa, inclusive anterior, né, à colonização portuguesa, né, a divisão ali de território, ela tinha como base o quê? Tinha como base os territórios dos povos nativos, dos indígenas que habitavam aqui essa área. Vejam bem, aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo, né, de como o território ele estava organizado, né, antes da colonização portuguesa, né? Aqui esse mapa ele traz uma organização por tronco linguístico, né? Então vocês podem ver, por exemplo, que essas fronteiras elas não têm nenhuma relação com o que foi sendo construído posteriormente, né? E daí, inclusive, gente, a gente ter tanto conflito, né? Porque vejam só, né? Às vezes essas fronteiras elas não foram consideradas, né, essas fronteiras dos povos nativos, né, na formação desse futuro aí Estado Nacional, exatamente, né, por essa relação
que havia, né, essa relação de poder desigual entre o colonizador, né, português, e os nossos ancestrais nativos, né, que estavam aqui, os povos nativos brasileiros, né? Então, para vocês verem que realmente as fronteiras, né, gente, elas são realmente elementos muito dinâmicos, né, do território. Bom, então aquelas fronteiras relacionadas aos povos nativos, né, que habitavam esse território que hoje nós conhecemos como Brasil, elas foram totalmente modificadas à medida em que o colonizador vai travando então as suas batalhas ou fazendo os seus negócios e vai expandindo o seu espaço e redefinindo o território. Então toda a configuração, não só do ponto de vista das fronteiras, mas como a própria forma de viver naquele espaço, né? Como a própria visão de mundo em relação àqueles recursos que haviam ali naquele território, né? Como a própria lei de quem vai habitar aquele território, tudo isso começa a ser modificado a partir do avanço, né, que o colonizador português vai fazendo sobre essas áreas. A gente sabe que o processo de colonização ele vai se dar inicialmente aqui no litoral, né? E ao longo dos anos ele vai se interiorizando, tá bom? Bom, e nesse período, gente, das capitanias hereditárias, né, quando de fato essa colonização portuguesa ela vai se efetivando, né, essas capitanias, né, elas foram destinadas, foram como tá colocado aqui, né, o Brasil foi praticamente aquela parte, né, foi praticamente loteado para pessoas ricas de Portugal, né. E como não havia pessoas muito interessadas em vir para esse território, que era um território muito desconhecido, né, que eles nomeavam como um território selvagem, os portugueses então começaram a trazer, né, gente, de forma forçada, né, a capturar pessoas no continente africano, né, e estabelecer aí o início do tráfico, né, de pessoas da África para as Américas, né. Bom, e todo esse início marcado aí em torno, né, da principal atividade econômica, que era, né, o cultivo e a exploração da cana-de-açúcar, né, inicialmente. Tá? Então, essa aqui vai ser, né, das capitanias hereditárias, a primeira forma como o colonizador aí estabelece, né, essa nova forma de organização do território, né, uma nova forma de organização do território, uma nova economia baseada na cana-de-açúcar, uma nova relação de trabalho, né, que inicialmente tenta se estabelecer, né, através da escravização dos povos indígenas e depois, né, com a escravização aí dos povos africanos para esse território. Então, de repente, né, gente, a partir aí do processo de colonização, toda a forma de organização desse território, né, vai sendo modificada em função, né, da imposição aí desse novo grupo que está no poder, né. Então, dessa maneira, o território vai começando aí a ser transformado, tá certo? Uma segunda forma de organização, né, pela qual se passa esse território que nós conhecemos hoje como Brasil, tem relação com as disputas entre Portugal e Espanha, né, que foram os dois grandes exploradores, colonizadores da América do Sul. Claro que existiram outros, né, como a França, por exemplo, né, como a Holanda, como o Reino Unido, né, que também exploraram e submeteram através da força os povos nativos, tá bom? Mas os dois principais, no caso da América do Sul, do ponto de vista do tamanho das áreas, né, que eles dominaram, foram mesmo Portugal e Espanha, tá? E, num determinado momento, gente, né, quando Portugal ficou sob o domínio da Espanha, né, o rei espanhol divide esse território aqui em dois, né, ao sul, aparecendo para vocês aí na cor laranja, o estado do Brasil, e ao norte, aparecendo na cor lilás, o estado do Maranhão e Grão-Pará. É claro que isso também vai se modificando, né, à medida em que as relações de poder, né, vão também sendo transformadas, né? Um grupo perde poder, outro grupo assume. Tudo isso, gente, vai refletir
no território. É por isso que o território é um conceito-chave da geografia, porque quando a gente analisa, né, a maneira como os territórios foram sendo modificados, a gente consegue identificar os grupos que ficaram no poder, os grupos que saíram do poder, né, quais eram as formas de organizações e tudo isso, né? Por isso que é um conceito central aí da geografia. E essa divisão, né, gente, do país em dois estados, tá? Ela durou de 1621 até 1774, tá? Quando o estado do Maranhão, né, na época que a gente já viu que ele era conhecido como estado do Maranhão e Grão-Pará, tá? Passou a ser subordinado, então, né, ao governo central, o vice-reinado do Brasil, e aí a sede deixou, nesse mesmo momento, né, ou seja, a capital deixou de ser lá em Salvador e já foi para o Rio de Janeiro, tá? E a partir daí, o processo de interiorização dessa fronteira vai avançando, obviamente, à medida em que, né, o poder português, o poder do colonizador, vai avançando sobre os povos diversos, os povos nativos que habitavam esse território há no mínimo 15 mil anos, né? Então, guerras vão acontecendo, né? E, enfim, o colonizador vai então avançando sobre esses territórios, né? E aí a gente já vai ter essa fronteira já definida aí a partir do século XVIII, certo? Aqui a gente tem um mapa, gente, que é um marco para a gente, porque tem relação com o momento em que o Brasil se torna independente, né? Então, em 1822, a gente vai ter o nosso território, né, gente, dividido dessa maneira aqui, tá certo? Eu quero que vocês pensem aí e enumerem inicialmente quais são as diferenças que aparecem aqui para vocês em relação à maneira como a gente viu lá na primeira aula, que hoje o nosso território, as fronteiras dele, né, estão organizadas, né? O que está diferente aqui? Vocês conseguem notar e apontar alguns detalhes? Olha só, a gente pode observar aqui, né, no estado de Santa Catarina, como a gente conhece hoje, né, que há uma grande diferença, tá bom? Que depois vai ser incorporada, né? A gente observa também que uma parte considerável aqui do que hoje, né, é o território aqui na região norte, né, do Amazonas, do Acre, né? Toda essa parte a gente identifica que houve grandes mudanças, né? E a gente vai estudar depois elas ao longo das aulas, né? A gente vai ver como essas mudanças foram acontecendo, tá certo? Bom, hoje eu vou ficando por aqui, né? Parando aqui no início do processo de independência do Brasil, né? Do seu colonizador, para a gente retomar na próxima aula, observando como é que vai ser a evolução ainda dessas fronteiras até os dias atuais, tá? Vou ficando por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Um abraço!